A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Pode Vir. Para quem estava com saudade, nós estamos de volta e com várias novidades, com várias surpresas e de um formato que vocês nunca imaginaram, mas que vocês vão amar. E desde já eu quero agradecer a você que contribui com o nosso podcast, você que chega junto, você que curte todas as nossas postagens, todos os nossos episódios, você que compartilha com outros irmãos, né? Com amigos, com familiares, você que nos apoia. Então nós, como Pode Vir, queremos te agradecer por estar sempre juntos com a gente nessa jornada, né? Porque nós estamos aqui para propagar a mensagem, falar da palavra e para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, muito obrigado a você que chega junto do Pode Vir. E hoje nós estamos aqui com uma novidade muito especial. Para quem já nos acompanha, o Pode Vir, ele tinha um formato de ao vivo, né? Então nós estávamos aqui com nossos convidados ao vivo. E nós vamos continuar ao vivo com os convidados, né? Só que você aí que está nos assistindo, você vai ter a ciência que não é um episódio ao vivo, mas sim um episódio gravado. Isso não vai mudar nada na questão de proximidade com você, na questão de proximidade com os nossos convidados, mas o que é que vai melhorar? A nossa edição, vai melhorar a nossa convivência, ou seja, nós só vamos melhorar a produção do nosso podcast para você, amém? E mais uma novidade, para quem acompanhava o Pode Vir, ele só poderia ser acompanhado nas redes sociais pelo @gileadparangaba, que é o Instagram da nossa igreja. Você vai continuar seguindo a nossa igreja, você vai continuar acompanhando nossos conteúdos como Gilead Parangaba, mas também você vai conferir o nosso novo Instagram, o @podevir. Lá você vai encontrar cortes, você vai encontrar episódios, você vai encontrar novidades, você vai encontrar a agenda das nossas programações, conteúdos exclusivos e muitas mais novidades, né? E hoje, né, sem mais delongas, nós vamos ter o tema Ainda que eu te louvarei. Esse é o tema também do nosso congresso de família. E antes de estar apresentando aqui os meus convidados, eu queria estar compartilhando com você nosso versículo do dia, né? Que está lá em Abacuque 3, 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então Amém. Esse versículo é a base do nosso congresso de família. E como eu já falei, né? Nesse ambiente, nesse clima de congresso de família, hoje nós vamos conversar sobre fé, sobre perseverança, sobre família, sobre como continuar confiando em Deus, né, nesses momentos tão atribulados que a gente vive, tão em dificuldade, né, famílias que desistem da família, mas nós como igrejas continuamos firmes, pregando que a família é o melhor presente, a melhor criação que Deus fez, né, que nos deu para ter o apoio, para continuar nessa caminhada até que Jesus volte. E hoje nós vamos estar com nossos líderes do Ministério de Casais. Nós vamos estar aqui com o presbítero Carlos Clay. Boa noite. E com a diaconisa Ângela Robéria. Boa noite. Eles são líderes de casais, não só líderes de casais, mas vários departamentos aqui na igreja que eles vão conversar um pouquinho aqui. Não vou falar tudo não, vou só dar um spoilerzinho. Então, antes de começar, né, eu queria estar fazendo uma oração, que a gente não pode deixar de orar para estar entregando esse momento para o Senhor. Né? Então, que Ele possa nos guardar nesse momento. Então, curva a tua cabeça, vamos orar junto comigo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muita alegria, Deus, que eu te agradeço, Deus. Com coração alegre, Deus, com coração grato, Deus. Eu venho te agradecer, Senhor, pela tua permissão, Deus. Pai, porque nós sabemos que o Senhor é bom, Pai, que o Senhor é misericordioso, Deus, que o Senhor derrama graças, Senhor, infinitas para nós, Pai, que às vezes nem merecemos, Pai, mas o teu infinito amor, Senhor, nos conduz e nos faz, Senhor,
permanecer, Senhor, fiéis, Senhor, permanecer em pé, Senhor, para continuar nessa jornada, Deus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigado. Até aqui o Senhor sustentou esse podcast, Deus, essa ferramenta, Pai, de evangelismo, Deus, que leva a tua palavra, Senhor, para as pessoas que estão assistindo, seja no celular, Deus, seja no computador, Pai. Não sei, Pai, qual é o momento que elas vão assistir ou de que maneira elas vão assistir, Pai, mas nós cremos, Deus, que a tua palavra ela vai ser ministrada, Deus. Então nós estamos aqui, Senhor, com corações alegres, Deus. Nós pedimos, Senhor, a tua permissão, Senhor, a tua graça, Senhor, para que a gente possa conduzir esse episódio, Deus. Que tudo que nós falamos aqui, Senhor, seja para o teu louvor, Deus, para edificação da tua igreja, Senhor, e para a tua honra e para a tua glória, Pai. Pai, eu te entrego a minha vida, Senhor, a vida dos meus convidados, dos meus irmãos, Pai, para que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja da tua vontade, Pai. Então abençoa também a pessoa que está assistindo, Pai, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa abençoar, Deus, que essas pessoas possam ser prósperas em Ti, Deus. Então é assim que eu te oro, meu Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, né? Vamos começar, né? Vamos. Como eu já falei, né, hoje a gente vai ter nossos convidados de honra, né? São aqui da nossa igreja, da nossa Gilead de Parangaba, a Robéria e o Carlos, que é presbítero, a Robéria que é diaconisa. E além desse título, vamos dizer assim, nessa honraria, né? Eles também são líderes do Ministério de Casais. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre família. E eu queria saber o começo de tudo, né? Queria saber como é que vocês se conheceram, né? Se vocês já eram crentes antes de se conhecer ou se tornaram crentes depois que se conheceram, como foi o namoro, como foi que vocês encontraram, na verdade, como foi que Jesus encontrou vocês, né? Que primeiro Jesus encontra a gente, né? Sim. Que a gente está lá no lamaçal, perdido, e ele, com a misericórdia dele, encontra a gente e a gente encontra ele. Então, como foi esse encontro, né? Começa, né? Boa noite mais uma vez, paz e graça do Senhor. Eu aceitei a Jesus na adolescência ainda, né? Fui trabalhar num projeto social que tinha perto lá de casa, do pastor Elias, trabalhava até com a Compassion. Aí eu ouvi na palavra, aí resolvi, né? Assim, tocou e aceitei a Jesus, né? Também, graças a Deus, tipo, aos 13, 14 anos. Mas na juventude a gente se afasta um pouco, né? Não sei se aconteceu com alguns irmãos aí que estão nos ouvindo, mas eu me afastei, né? Assim, me afastei de... Filho pródigo, né? De não estar na igreja, mas não estava... Deixei de frequentar a igreja, não estava no mundão, bebendo, não estava nada dessas coisas não. Só me ausentei da igreja mesmo. Não é porque eu inventei de estudar à noite, é isso que fez mais de me distanciar muito ainda. Em 88. Eu inventei de estudar à noite, aí pronto. Aí só ia uma vez na semana, que é domingo, e acabei não indo mais. Mas graças a Deus, com o tempo, voltei de novo para a igreja, né? Me reconciliei com Cristo, não recordo o ano mais, né? E eu estou até hoje, graças a Deus, até hoje, aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, não para mim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E quanto à minha esposa, a Ângela, foi assim, eu não a conhecia, né? Nesse momento, nessa época... Agora eu vou falar como eu encontrei Jesus. Agora é a minha vez, né? Aí depois aí. Tá certo. Boa noite, pessoal. Assim, Jesus me alcançou de uma forma assim incrível. Eu estava em casa, né? E na época, né? Tinha muitos cultos evangelísticos, né? Aqueles cultos que tinha nas casas, sim, né? E teve um culto em frente à minha casa. E aquele irmão começou a pregar e tudo, e eu escutando aquilo, e eu duvidava, né? Do que ele falava, eu duvidava, assim, não, tá vendo que isso não existe? Eu dizia, não, isso aí não tem nada a ver, não existe esse Deus que conheça a gente, assim, então, porque na Igreja Católica a gente não aprende sobre o Deus verdadeiro, da intimidade que a gente tem com Deus, do que a gente pode acessar Ele, que a gente pode orar diretamente para Ele. Então, eu era católica na época e eu não acreditava naquilo, mas me tocou de uma forma muito profunda, que foi numa semana, na outra semana eu quis estar na oração. Aí a minha cunhada já era evangélica e eu perguntei a ela, né, se ela poderia me levar para a oração.
E tinha oração, né? Na casa da irmã Toninha, que ela se Irmã conhece Toninha, também. Irmã Toninha. Aquela oração como diz, do fogo mesmo. Aí a pessoa que não é crente vai logo com a oração do fogo, né? Quando eu cheguei, eu achei tudo aquilo muito estranho, sabe? Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Enfim, aí nos meus pensamentos eu dizia assim, não, isso não é de Deus, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora e tal. Aí um irmão chegou até mim e colocou a mão na minha cabeça e disse, por que tu duvidas? Foi incrível, né? Por que tu duvidas? Sou eu teu Deus e eu estou aqui. Então ali me impactou de uma forma, mas eu ainda não aceitei a Jesus, né? Me impactou de uma forma que eu cheguei e falei para a mãe, foi algo incrível, é algo sobrenatural e tal. E a mãe já quis ir de imediato na semana seguinte, né? E quando ela foi, ela já aceitou a Jesus, né? Logo de cara, ela aceitou a Jesus, que ela achou incrível. Na primeira vez. Isso. Na primeira vez que ela foi, ela aceitou a Jesus e eu aceitei em seguida, depois dela, né? E foi a melhor escolha da minha vida. A melhor escolha. Se eu tivesse conhecido a Jesus antes, né? Eu digo, poxa, por que eu não conhecia Jesus antes? Porque eu não conheci na minha infância, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo tem um tempo certo, né? Então, essa foi a minha história com Jesus e de lá para cá já tem 30 anos que eu estou no Evangelho. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Agora como a gente se conheceu? Como nós nos conhecemos, né? Ela falou primeiro Então da igreja. vocês já eram cristãos, né? Já éramos cristãos já. O meu é assim, eu me interessei por ela antes mesmo de conhecê-la. Antes mesmo, sem brincar de sério. A gente teve um colega em comum, que era até o filho da irmã lá da casa da oração, né? O netinho. Aí ele sempre falava dela. Rapaz, também tem a Robéria, né, Robéria? A Robéria, rapaz, eu tenho que conhecer essa menina, né? Porque ele falava de um jeito, rapaz, tem que conhecer essa menina. Mas já pensando em ver ele paquerar, né? Sim. Olha aí, a intenção do irmão, viu? Varoar, né? Varoar, né? Aí, eu sei que nessa coisa, aí ela já estava indo para a igreja que eu frequentava, né? Aí um dia eu fui visitar, né? Eu tava até meio sem a igreja, aí fui ver quem é aquela moça. Rapaz, não, anda do narizinho ali. Aquela jovem ali lá fora, né? Disse, ela, e pedi para falar com ela, mas achei ela meio arisca, né? tá certo. Muito moral, né? Tá certo, ela não me conhecia, porque né, já tinha um ciclo de amizade dela na igreja Ainda também. bem, né? Ainda bem. bem. É uma mulher séria, Sério, né? justamente. Crente, né? Aí, Já fica a dica aí para as irmãs. Sim. E você, jovem, também, preste atenção, se tiver algum jovem vendo nos vendo aqui, não desista não, viu? Porque aí nesse tempo todo foram 5 anos pelejando para namorar. Viu? Foi pelejando para namorar, não foi namorando não. Nos conhecemos, aí comecei a ir à igreja de novo, fui para a oração, não com interesse. Frequentei a oração pela manhã com a mãe dela que voltou. Tinha pela manhã oração na igreja, todo dia a gente estava lá. Aí 5 anos para começar a namorar, quando ela resolveu, né? Aceitar, dar uma chance. Opa! Namorar. Ainda vai ter uma de oração. Aí namoramos 5 anos, entre o noivado e o casamento, 5 anos, né? Foram 4 anos namorando e mais um de noivado. Só são 10 anos, né? 10 anos. E casamos em 2004. Em 2004 nós nos casamos, hoje estamos, graças a Deus, 22 anos casados. Tivemos dificuldade, mas com a graça de Deus superamos, estamos até aqui. Temos um filho, o Carlos Eduardo, que também, graças a Deus, é jovem, né? Mas graças a Deus está na igreja com a gente ainda, nos acompanhando. E espero que ele continue ainda com a gente caminhando, né? Amém. E vai acrescentar nada não, velho. Tá tudo certo aí, o que o Carlos falou. Tudo certo. Confirma tudo, né? E durante o namoro ainda foi 3 fora ainda, 3 técnicos. Foi. Mas não desisti não. Ele não esquece esses fora. Ele foi um beleza, então. Eu toda vida troco o nome do homem que trabalhou 7 anos na Bíblia lá. Jacó foi 7 anos, mais 7 deu 14. Eu quase cheguei lá, foi 5 mais 5, ó. Pode dizer que valeu a pena. Valeu, né? não me arrependo não. Tá bom demais. E graças a Deus hoje vocês estão firmes. E com fruto dessa união, né? Veio responsabilidades, né? Sim. Que uma delas foi
liderar o Ministério de Casais. Eu gostaria de saber como é que o Ministério de Casais, né, a liderança, que antes de liderar a gente primeiro participa, né? A gente recebe algum convite para participar de algum evento. Eu queria saber como é que foi para vocês, assim, ter o primeiro contato com o Ministério de Casais, né? Depois que vocês tiveram casados, aí como foi que aconteceu, o convite, como vocês, o primeiro ministério que vocês participaram, e depois como é que surgiu o convite para liderar, né? Sim, vamos lá. O Carlos, ele sempre foi assim muito reservado, né? Posso dizer assim. Então eu sempre fui mais comunicativa, de falar com todo mundo, né? Assim, e ele, acho que vocês percebem, né? O jeitinho dele, né? Então ele não queria se envolver muito, né? Nós éramos depois que saímos da Batista, a gente foi para outra Batista. E lá começamos um trabalho, né, discipulado, porém ele ainda era muito resistente com relação a isso. Mas durante, eu estava numa oração também, né, e o Senhor usou uma irmã e falou para mim assim, Robéria, você e o seu esposo vão cuidar de casais. Aí eu fiquei com aquela interrogação imensa, né, eu disse, meu Deus, como assim, se o Carlos ele não quer se envolver, ele ainda tem muita resistência, ele acha que não é o tempo. Aí, algumas pessoas que me conhecem mais profundamente, eu digo que eu sou Gideão, né? Porque quando o Senhor chamou Gideão e disse que ele ia libertar aquele povo, ele duvidou, né? Aí, se é o Senhor que está falando comigo mesmo, que aqui esteja molhado e aqui enxuto, e ele fez várias provas, né? Ele não acreditava ainda. E assim faço eu até hoje, eu faço assim até hoje, né? Então eu comecei a dizer, Senhor, se for o Senhor mesmo que usou a irmã, se o Senhor tem esse projeto para a minha vida, a vida do meu esposo, cuidar de famílias, porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu? Cuidar de família. Cuidar de família. Não é fácil. Aí então eu pedi uma nova confirmação de alguém que não estivesse perto, que não tivesse escutado. Eu sempre faço assim. Então chegou outra pessoa e no momento que estava orando por mim, falou a mesma coisa. Que eu me preparasse junto com o meu esposo, porque nós íamos cuidar de casais. Aí eu, nossa, o Senhor confirmou mesmo. Aí o Senhor, me perdoa, mas só mais uma vez, o Senhor me confirma, né? Só por ter certeza mesmo, né? Aí o Senhor foi e falou através de outra pessoa que não tinha escutado, e falou, e era com a mesma palavra, você se prepare com o seu esposo, porque vocês vão cuidar de famílias. Aí eu descansei meu coração com relação a isso e guardei a promessa. E no tempo certo, né, o Senhor, Ele cumpre as promessas na vida da gente. E quando a gente veio aqui para Parangaba, a gente foi convidado para fazer um curso Casamento de Família. Casamento de Família. Né? Aí de pronto, a menina ligou para mim, né, a Márcia, na época que estava aqui, né, liderando os casais. Aí quando ela ligou para mim, né, aí eu quero fazer e tal. Eu nunca tinha feito cursos, essa coisa de família, eu nunca tinha feito, né? Aí eu falei, eu quero, sem combinar com ele, né? E a gente estava no shopping nesse dia, tu lembra, amor? Era mesmo? Era. Aí quando eu desliguei ele, quem era? Eu disse, era Márcio, convidando a gente para fazer um curso, eu aceitei ele. Pois eu não vou não. Aí eu não acredito que ele não vai. Aí ele, eu não vou fazer esse curso e tal. Antes de falar alguma coisa, fale comigo, não foi? Foi, tá vendo aí, né? Antes de combinar alguma coisa, fale comigo. Eu disse, tá, vou ligar pra ela agora e dizer que a gente não vai. Aí ele disse assim, não deixe, você já deu a sua palavra, a gente vai pro curso. E foi através desse curso, Casamento e Família, a gente fez, né? Foi uma turma muito bacana, foi muito edificante. E no final do curso, eles ficavam orando, tanto o pastor como o casal de professores e o casal os líderes de casais passavam uns 3 meses orando para que Deus revelasse o próximo líder em treinamento. E nós fomos escolhidos, né, como os próximos líderes em treinamento. E daí começou a nossa trajetória aqui na Parangaba. Então foi em 2018 que aconteceu. Nós chegamos em 2017. 2017 aqui.
2018 fizemos esse curso. 2019 assumimos o Ministério de Casais juntamente com o pastor Álvaro e a irmã Tânia. Então até hoje, né? Estamos até Glória hoje. de Deus. Para a glória de Deus. E eu vou falar aqui uma coisa para você que não conhece a nossa igreja, né? Não é querendo assim diminuir nenhum ministério, mas todo mundo fala, principalmente os casais, que é o melhor culto que tem, né? Que sempre tem culto de casal, é uma coisa diferente, é algo especial, né? Porque é com a família, né? Envolve toda a família, brincadeiras à parte, mas sempre que tem culto de casais é um evento muito bom. E você que está assistindo, você que conhece alguém da nossa igreja ou que você não conhece ninguém, manda mensagem no nosso Instagram para ficar sabendo quando é o próximo culto de casal. Sim. Porque vale muito a pena. Eu tô falando sério. É um dos cultos mais comentados aqui na nossa igreja, é quando tem culto de casais, né? E ao longo dessa jornada, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Qual foi as maiores alegrias que vocês tiveram, né, nessa jornada? Conta um pouco pra gente sobre isso. Desafios. Deve ter bem pouquinho, né? Ao longo desse tempo. Mas desafios. Assim, as lutas surgem, né? As lutas surgem. Tentar manter desafio, as famílias motivadas a estarem presentes no culto. É um desafio hoje em dia. Sim. Né? Junto com seus filhos, né? Eu vejo isso, né? Durante essa caminhada, esse momento de tentar mostrar para as famílias a importância de estar firme na rocha, de estar servindo ao Senhor, como de estarem sempre presentes, mais uma vez, nos cultos, não faltando nas programações da igreja, porque graças a Deus, como o Elton falou, a nossa igreja aqui, graças a Deus, tem programação Para todos os ministérios, para todos os ministérios, para honra e glória a Jesus. Né? Até como o pastor Álvaro fala, até a escola bíblica que muitos cantos não tem, Sim. nossa igreja, graças a Deus, ainda temos, né? A escola Verdade. bíblica dominical. E eu vejo isso mesmo. Né? E uma coisa que eu vejo também, não vejo como dificuldade, porque muitos casais, uma família, né? Muitas vezes não chegam até nós para relatar algum problema. Né? Compartilhar, pronto. Obrigado, filha. Compartilhar alguma coisa com a gente. Pronto, essa é uma dificuldade que eu acho também. Muitos casais não chegam para compartilhar com a gente. Aí quando a gente já vai tomar conhecimento de alguma coisa, quando eles resolvem chegar para a gente para compartilhar, aí, pode ter sido até coisinha simples. Sim. Mas quando já chega para nós já estão... Tá uma bola de neve. Não que seja impossível para o senhor resolver. Não. Mas só que uma coisa quando é pequena é mais para resolver quando está numa dimensão até maior, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu vejo isso, Sim. Né? E você, minha filha? Não, são as mesmas dificuldades, né? Que a gente fez o mesmo desafio. Que os casais participem mais, que eles se envolvam mais, que eles tenham mais confiança, né? No ministério de casais, que não é o nosso ministério, nós chamamos, é do Senhor. O Senhor nos deu, né, para cuidar, então que eles possam se envolver, que eles possam participar mais das programações. Esse é um dos desafios, né, uma das dificuldades, eu posso até chamar assim, porque quando a gente monta uma programação, a gente não faz de qualquer jeito. Não. Né? Quem caminhou com a gente, pastor Álvaro e irmã Tânia, caminharam com a gente, então nós íamos para a casa deles montar toda a programação de tudo que ia acontecer. Jaqueline e Paulo, nossa, foram várias reuniões que a gente fazia, todo o projeto, toda reunião, por mais simples que fosse, ela sempre foi feita com muito carinho. O momento mais simples dos casais que fosse mesmo, mais simples que fosse o momento dos casais, sempre a gente tem um momento, como ela falou, de se reunir, ou lá na nossa casa, ou na casa do... Até a Jaqueline, que caminhava, até um dia ele estava com a gente, né? Sim. Mas agora quem está caminhando com a gente é o Disseu e a Regilene. Mas mesmo assim a gente vai para casa da Jaqueline se reunir, ela vai para nossa casa. Aqui na igreja a gente vem para cá também. Para vocês verem como é que é, irmão. Vocês pensam que é brincadeira, mas não é. Não é, tu faz parte dos jovens. Você vê como é, né? Pra gente por mais simples que seja a coisa, irmão, é feito com carinho, irmão. Pode ter certeza, irmão. A gente aqui, não é porque eu e minha esposa estamos no departamento de casais, não.
mas a gente acompanha os outros ministérios porque a gente sempre está envolvido em alguma coisa. A gente é dos casais, mas não sou só dos casais não, viu? A gente trabalha onde for preciso, todos, né? onde for preciso estar, nós estamos. E pode ter certeza que cada departamento faz com carinho, irmão. Pode ter certeza disso. Cada departamento aqui é com carinho mesmo e atenção para os irmãos. Para a honra agora do Senhor Jesus. Sim. E qual, assim, o que vocês sentem assim, mais gratidão, mais alegria em fazer parte desse ministério? O que é que vocês vejam assim, pode destacar? Ah, eu amo esse ministério por conta disso. Eu digo, pode falar primeiro, filha, que eu vou te falar. Não, eu vejo assim, o Senhor nos surpreendendo. Sim. O Senhor nos surpreendendo. Pronto, essa é a alegria, porque durante todo evento, todo momento que antecede os eventos, a gente fica naquela ansiedade. Sim. Será que vai dar certo? Será que não vai? Fala que também, às vezes envolve finanças também, porque o evento depende de a gente, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser, irmãos? Mas em todos os momentos que nós tivemos com os casais aqui na igreja, o Senhor sempre tem surpreendido a gente. O Senhor tem surpreendido de um jeito que, quando a gente chega, que termina, que a gente vai orar, agradecendo, muito obrigado, Senhor. Por mais uma vez o Senhor nos surpreendeu. É incrível, é incrível. É fé mesmo. É fé. Não tem como não ser grato ao Senhor, não. Porque Ele surpreende demais. Demais. É isso que o Carlos falou, né? É a mão de Deus, que a gente vê a mão de Deus em cada momento. Cuidando de cada detalhe, de tudo, dos mínimos aos maiores Ele cuida. A gente, né, como é falho, é ser humano, tem hora que a gente quer desanimar, tem hora que a gente diz, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai acontecer, mas a gente continua, ora, pede força ao Senhor, vai na fé, porque tem que ser na fé. É verdade. Porque senão você não faz, você não faz. Então tem que ser na fé. Então a gente vai na fé, na força, confiando no Senhor, somente no Senhor. Porque só Ele pode nos surpreender como Ele sempre nos surpreendeu. Desde que a gente começou até hoje, até o nosso último evento, que foi o Jantar dos Namorados, que foi uma bênção, também foi assim, Deus surpreendeu de uma maneira assim, incrível, todos os momentos. E além disso, né, claro, o primeiro é quando chega alguma família, que às vezes chega algum casal com algum problema, que a gente começa a orar, né, trabalhar, aí a gente vê o resultado depois, Deus operando. Ei, meu amigo, isso aí não tem preço, viu? É verdade. A gente vê uma família que pode estar até próximo de separar e a gente começa. Claro que na nossa caminhada, infelizmente, alguns casais quase que procuram a gente, mas quando a gente confronta na palavra, Sim, não querem ouvir, né? Aceitar o que está na palavra. Aí acaba se distanciando eles, né? Assim, e nem vocês podem dar um conselho sem ser da palavra, né? Não, É tudo jamais. baseado na Bíblia. Mas então, quando a gente orienta na palavra, que a gente vê que aquela foi aceita, caiu no coração e germinou, meu amigo, não tem preço mesmo não, viu? É uma gratificação muito grande. É gratificante isso mesmo. São essas coisas, as surpresas que o Senhor faz pra gente. Porque na nossa caminhada, estamos com 7 anos, né? Mais ou menos. 8 né? 8 anos. Pra cá, 8 anos. E já tivemos, assim como eu disse, né? Já tivemos alguns que nos deixaram tristes, claro. Que a gente não quer ver, principalmente Deus. Não quer ver ninguém casal separado. Mas infelizmente aconteceu. Mas também teve aqueles que, graças a Deus, permaneceram firmes. Né? Permaneceram firmes. E se a gente for parar pra pensar, ainda bem que tem a dificuldade, né? Porque se imagina, se tivesse sempre recurso sobrando, se tivesse tudo certo, a gente não ia confiar em Deus não. Não. Do jeito que a gente é orgulhoso, o ser humano é orgulhoso, né? Ser soberbo. Começa a achar que não, eu sou bom. Não dependo de Deus, né? Tá sobrando, tá muita gente vindo. E quando tá faltando assim, a gente vive igual lá no tempo do deserto, né? Deus mandava um maná, a gente queria guardar, estragava, né? Todo dia tava estragado. É verdade. E Deus quer isso mesmo, que a gente dependa dele mesmo, né? Total dependência. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente não tá faltando, aí fica triste, né? Porque não tem. Mas se a gente for parar para refletir,
É pra gente crer que Deus que vai prover, não a gente, né? Rapaz, aí, como eu disse, ele tem surpreendido a gente de uma forma que, como você mesmo já trabalhou e sabe, né? A gente pensa que vai dar certo, de repente aparece, meu Deus, só Deus mesmo, amigo. É verdade. Só Deus, porque... E é isso, gente. Ó, como passou rápido, né? Nós já Passou. finalizamos o primeiro bloco. E antes de dar continuidade, né? Queria estar fazendo um convite para você. Dia 14, 15 e 16 de agosto de 2026, aqui na nossa igreja, na Gileade Parangaba, Rua Guilherme Perdigão, 175, bairro Parangaba. Vamos ter o nosso Congresso da Família, com o tema Ainda Que Eu Te Louvarei. Então, você é o nosso convidado para estar aqui presente no dia 14, dia 15 e dia 16 de agosto de 2026. E não esqueça de seguir os nossos Instagrams, né? Gileade Parangaba e @podevir. E lá você vai acompanhar todas as divulgações dos nossos próximos episódios e você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui. E nesse segundo bloco, nós vamos falar justamente disso, do nosso Congresso da Família. E o tema do nosso Congresso, né, da família desse ano, 2026, é Ainda Que Eu Te Louvarei, baseado no versículo de Abacuque 3, 17, 18. Eu queria perguntar para vocês, o que é que essa passagem, esse versículo representa para vocês e por que que ela foi escolhida como um tema, né, do nosso Congresso? Vamos lá, né? Por que que ela foi escolhida? Como todos os outros eventos, os casais e congressos, sempre a gente ora, né? Para que Deus nos dê o direcionamento do que a gente vai falar, de qual temática vai ser. Então sempre a gente ora. Então esse ano não foi diferente, né? O Congresso da Família, então eu fico assim, em constante oração. Quando eu estou no culto, eu fico orando e pedindo, Senhor, o que é que o Senhor quer falar, o que é que o Senhor quer falar nesse congresso e tal. Então estava um domingo, né, na igreja, e o pastor Esdras ele foi pregar, né? E antes de começar a pregação, a ministração, ele chamou o grupo de louvor, pediu o grupo de louvor para cantar um louvor. E ele foi e falou no ouvido lá das meninas, né? Aí elas cantaram aquele Ainda Que a Figueira Não Floresça, parará. Aí eu fechei os olhos e coloquei a mão aqui no meu coração e comecei a cantar aquele hino de olho fechado. E de repente o Senhor disse, tá aí o tema. Aí eu, Abacuque? Eu fiquei assim, Abacuque para a família? Aí o Senhor, sim, ainda que, aí eu te louvarei, eu me alegrarei no Senhor. E eu fiquei com aquilo, né, no meu coração e continuei orando, compartilhei com ele. Carlos, o Senhor falou assim, assim, assim sobre o tema. E aí ele, eu gostei do tema. Tá ótimo. Aí eu disse, não, mas nós ainda vamos ter nossa reunião, né? Tu lembra? Aí eu disse, nós vamos ter nossa reunião, vou continuar orando. Aí fiz mais uma vez, né? A prova, né? Que a gente tem que fazer. Aí eu disse assim, Senhor, se o Senhor falou comigo, se esse é o tema do congresso, no dia da reunião, ninguém vai ter tema. Eu disse, vai estar todo mundo calado. Ninguém vai ter tema. Se o Senhor falou comigo sobre esse tema, ninguém vai chegar lá, vamos fazer isso, vamos fazer família isso, família aquilo. Vai ficar todo mundo calado. Aí eu vou entender que foi o Senhor que falou comigo, né? E foi assim que aconteceu. Foi dessa forma, né? Eu estou promovido, seu testemunho. Tava lá. Ele estava na reunião. Então, quando a diaconisa Jaqueline perguntou, né? E aí, alguém tem tema? Deus falou com vocês? Alguém tem ideia de algum tema? Aí eu fiquei ali, né? Rolou um minuto de silêncio, não foi? Foi. 1 minuto de silêncio, mais de 1 minuto, eu esperando, eu não vou falar. Aí eu disse, não, vou falar. E foi quando eu falei, né? Então eu tive a confirmação do Senhor, né? Que foi esse tema. Amém. E o preso do carro, né? Tá calado. O que é? Esse tema representa assim na vida de vocês, né? O que é que esse versículo fala na vida de vocês? Que confiar em Deus, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, confie em Deus. Ainda que a figueira
Não não floresça. Ainda, deixa eu ler aqui, que senão troca as coisas, irmão. Não haja fruto na vide, né? Ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos. É isso. Sua fé tem que permanecer inabalável no Senhor. Quem aqui, todos nós, qual é a família que já passou a figueira do desemprego bateu em casa, não é? Ou que teve a luz prestes a ser cortada, a conta do cartão atrasou, ou uma enfermidade chegou. Mas isso aí, irmãos, não, por favor, não deixe isso abalar a fé de vocês, não. Viu? Não deixe, tá certo? Fé no Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Seja o que for, é fácil? Não é. Ah, irmão Carlos, previsto que está falando, que nunca passou. Passamos sim, passamos dificuldades. Eu não sei se vai ter alguma pergunta mais lá na frente. Né? Mas eu vou falar qualquer coisa, a gente repete. Né? Passamos dificuldade, ainda passamos. E cremos e temos certeza, não é que profetizando coisa ruim não, que nós vamos passar ainda, até que a gente vá para a glória, nós vamos passar dificuldades, né? Uma que a gente passou, não recordo o ano, ela teve uma crise de ansiedade, foi pânico, minha filha sua? Ansiedade. De ansiedade. Com pânico, né? Com pânico. Foi fácil? Não foi, irmãos. E hoje estamos aqui, graças a Deus, ela serve como testemunho para outras pessoas, né? Para outras famílias, para quem está passando por esse momento. Tudo tem um propósito na vida. Tudo, né? Isso mesmo. E como o presbítero Carlos falou, né? A gente vê que hoje a gente vive, como ele falou, deu vários relatos, né? A gente vive crise financeira, toda a família passa por isso. E crise emocional, né? Como ele falou de você que teve ansiedade, né? Crise espiritual, crise de identidade, né? Sim, né? Então, nós passamos por várias coisas. E muitas vezes, principalmente quem está de fora da igreja, que ainda não conheceu Jesus, acha que ser cristão vai estar nulo, né? Mais de não rosa, vai passar né? por isso, né? Vai não. Aí eles perguntam assim, mas tu não é crente? Como é que tu passa por isso, né? Desse Tem pessoas jeito. que pensam isso, Tem. né? Que nós estamos isentos de erros, que nós estamos isentos de problemas, né? De crises, como a gente comentou aqui. E esse versículo ele fala muito disso. E eu queria perguntar para vocês até uma dica, né? Diante da palavra. Como é que ficar fiel, né? Assim como nós lemos, ainda que, né? Eu te louvarei. A gente pode colocar aqui. Ainda que eu passe crises emocionais, ainda que eu passe crises financeiras, ainda que eu passe crise espiritual, como é que eu consigo permanecer adorando a Deus, permanecer fiel a Deus em meio a todas essas circunstâncias, né? Tudo indo de contra, e ainda que aconteça tudo isso, como continuar firme, né? Eu posso? Pode ficar à Porque vontade. assim, quando o Senhor falou sobre Abacuque, eu fiquei assim, como eu te disse, né? Fiquei, Abacuque, Senhor, como assim? Então a gente estuda o livro de Abacuque e vê que foi escrito num dos períodos mais difíceis da história de Judá. O povo havia se afastado de Deus e a violência, a corrupção, a injustiça dominava nações. Alguma coisa a ver com os dias atuais? Total, né? Por isso que dizem que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Verdade. Né? Então Abacuque começa, ele sabia que Deus ia mandar o juízo, que Deus ia mandar os caldeus, né, que são os babilônicos, para julgar Judá, devido a toda a corrupção, toda a violência, toda a injustiça. Então a primeira pergunta que ele faz lá em Abacuque 1:2, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Sim. Porque ele achava que Deus não estava escutando ele. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Na verdade, a gente ora, mas Deus permanece caladinho. Não porque ele não esteja nos escutando, ele está nos escutando. Claramente. Porém, ele quer ver até onde vai a nossa fé, né? Até onde vai a nossa fé nele. Então, Abacuque, ele não entendia porque Deus ia permitir tanto mal. E que Deus respondeu que ia levantar os caldeus, que era um povo muito violento, né? Muito violento, para poder julgar a nação de Israel, né?
E lá no capítulo 2, né, Deus responde que o juízo virá no tempo certo e declara: mas o justo viverá pela fé. Né, que está em Abacuque 2:4. Nós temos que viver pela fé. Nesse mundo que nós vivemos hoje, onde nós temos total inversão de valores, total. Hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente pensa assim: nossa, e os nossos filhos? Né? E a nova geração? Vai ficar como? Né? Mas o justo viverá pela fé. Não adianta a gente pensar como é que vai ser, né? Sim. É igual a gente comentou do maná. É dia após dia, né? A gente fica preocupado, né? Às vezes, pensando como é que vai ficar o meu neto, meus filhos. Sim. Só que a gente, né, a gente tem que pensar assim mesmo, como a Roberta falou. É dia após dia, né? Vivendo pela fé, né? Aí no capítulo 3, ele declara, né? Ele faz uma oração e termina confiando totalmente em Deus, mesmo sem ver a solução. Ele sabia que o juiz ia chegar, ele não via a solução. Aí foi quando ele escreve, né, o versículo 3, 17 e 18. Mesmo que ele não visse fruto, que ele não visse nada, tudo destruído, não visse as ovelhas, não visse animal algum, ele resolveu confiar no Senhor. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Gente, isso é fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas é necessário? Com certeza. Sim. Nós temos que nos alegrar, ainda que venham as lutas, ainda que venham as tribulações, ainda que venham as crises emocionais, que foi um dos períodos que eu passei mais difícil na minha vida, né? Ainda que venha a crise financeira, porque já passamos um aperto, uma magrela mesmo, de não ter mesmo dinheiro para comprar uma coisa, não ter mesmo dinheiro, mas passamos. Estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Nunca murmurar, viu, irmão? Não murmurava. Não é fácil não, viu? Não é fácil, não murmurava. Mas confiamos no Senhor. Então, aí quando eu fui ler toda a história, fui ler isso, aí eu me maravilhei. Eu disse: não, Senhor, tu tá nesse negócio. Esse tema foi o Senhor que providenciou, né? Para as famílias. Verdade. Porque é bem atual. É bem atual. Muito bom. E na experiência de vocês como líderes, né, de casais, qual o maior desafio que vocês enxergam assim que os casais, as famílias passam hoje em dia, né? Nesses tempos de hoje? Que relatos que chegam para vocês? Quais os maiores problemas assim que as famílias enfrentam? Só observando mesmo. Pode observar, pra você nem ver alguém chegar não. Quando você tá na falta de tempo. Sim. Falta de tempo. Um que é fundamental, mas infelizmente eu percebo. Você pode até perceber, chegar no restaurante, você percebe logo a falta do diálogo. Sim. Verdade. Falta do diálogo. Então, faltou isso. Se você for ver, isso é a raiz, né? De quase tudo, né? É. Porque você está numa mesa de restaurante, a pessoa está cada qual com o seu celular, né? Acabou aquele. Sentar à mesa para almoçar, fazer uma refeição. Precisa ser no restaurante, em casa, né? Em casa mesmo, tá no quarto, tá, né? Entendeu? Mas só interrompendo o Carlos, lá em casa, nós fazemos as refeições na mesa, oramos para a glória de Deus antes de cada refeição, e é proibido o uso de celular, viu? Fica a dica. Fica a dica, tá? O presbítero, olha, celular na hora da refeição é proibido. Deixa o celular lá no ateliê. Nem na mesa fica. Deixa o celular no quarto, não fica nenhum celular na mesa. Nenhum. Porque se ficar, irmão, você chega uma mensagem, uma notificação, você quer olhar. Porque você quer olhar. Então lá em casa é proibido o celular. Às vezes não é nada, ninguém fala com você, né? Você quer olhar, né? É a vivo perturbando. E às vezes a gente coloca prioridades que não são corretas. Né? Tem outras prioridades que a gente não deixa de priorizar como família e para Deus. Como pronto, estamos aqui priorizando mais o telefone do que o diálogo com a esposa, com o filho, ou estar mesmo buscando a Deus. Estão invertendo as prioridades. Isso é... E na visão de vocês, como é que a igreja, né, como Ministério de Casais, pode ajudar assim as famílias, né, os casais, a permanecer firmes, né? Ainda que ocorra tudo isso, como é que a igreja, como é que o papel da igreja, né?
pode influenciar na sociedade para cuidar tudo que a gente comentou, né? Dessas crises, dessas dificuldades. Assim, tu falou da igreja, né? Da igreja, do ministério, né? Como é que ele consegue ajudar essas pessoas, né? Essas famílias? Na minha opinião, a primeira base é a sua família. Sim. É dentro de casa, né? Você tem que ter o apoio da sua esposa, eu tenho que ter o apoio do meu esposo, os nossos filhos. Então a gente tem que ter aquela harmonia dentro do nosso lar, porque tudo começa, como o pastor Álvaro fala. O primeiro ministério do Carlos, o primeiro pastoreio dele é a família. Sim. Né? Para que tudo corra bem na igreja, para que as famílias sejam fortalecidas, sejam edificadas, sejam cheias de fé, elas têm que começar em casa. Elas não adiantam vir para o culto um domingo, receber uma palavra top, uma palavra cheia de Deus, do trono, e em casa não ter a mesma comunhão, não seguir o mesmo padrão, não ter uma vida de oração, não ter uma vida de comunhão, não ter uma família unida, não ter uma família que se apoie, né? Porque muitas vezes a gente percebe que parece que marido e mulher são inimigos. Vocês já ouviram essa? Parece que não jogam no mesmo time. E nós somos do mesmo time, porque nós somos uma família. Já imaginou o Carlos quer uma coisa, eu quero outra, eu quero um, o Carlos quer outro, o Dudu quer outra, e ninguém se entende? Como que vai ser na igreja? Não vai ser legal. Então eu vejo que o primeiro ministério começa em casa, para que na igreja seja melhor ainda, porque nós temos, aqui na igreja, como o Carlos falou, nós temos para todos os ministérios, né, desde o infantil até o casal, nós temos programações, temos líderes, temos pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Temos pastores que nos ajudam também, que estão dispostos a nos ouvir, a nos aconselhar. São acessíveis. Né? São acessíveis, porque tem muitos pastores que não são acessíveis, Sim. né? E os nossos pastores, eles são acessíveis. E tem uma palavra para edificar nossas vidas. Então, eu acredito que quando a família já vem fortalecida de casa, do lar, a nossa igreja se torna mais fortalecida. Então, assim, a gente consegue ter um trabalho melhor com os casais. Né? E uma coisa que nosso pastor Álvaro, né, fala, não sei se é nessa sequência, mas é nesse sentido, que igreja forte, família forte, faz igreja forte, né? Verdade, algo assim, não é essa mesma mas palavra, é isso mas nesse mesmo. sentido, né? Igreja e família enferma, vou colocar assim, né? Igreja enferma também. É verdade. Isso mesmo. Gente, como vocês viram, o congresso vai ser muito bom, né? Tudo que a gente comentou aqui vai ser abordado no nosso congresso, né? Como eu falei aqui, deixa eu pegar aqui a minha colinha, para não falar errado. Dia 14, 15 e 16 de agosto, na nossa igreja de Rádio Parangaba, Congresso da Família, que está sendo preparado com todo carinho, com todo amor, né? Com toda a dedicação dos nossos líderes, junto com toda a nossa igreja. E eu queria perguntar para eles se vocês poderiam compartilhar algo da programação, dar algum spoiler, se já tem pregadores definidos, né? Como é que vai ser a programação desses 3 dias de evento? Fala. Já graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, como já foi falado bem anteriormente, a gente se reúne bem com antecedência. Vai acontecer nesses dias em agosto, mas eu acho que desde que mês a gente está se reunindo, hein? Nossa. No começo do ano praticamente, irmão, já estamos nos reunindo, pensando, pedindo direcionamento ao Senhor, né, para nos indicar os pré-eleitores. Para a honra e glória de Jesus, já estão confirmados os 3 pré-eleitores. Podem ficar cientes que são bons pregadores, os irmãos conhecem, já adianto isso, os irmãos conhecem, né? Os 3, né? A gente pode falar uns pregadores, não, né? Deixa eles com vontade, Deixa né? eles com vontade, né? Mas os 3 são bons. top, são muito tops. bom. Quem quiser saber, vai acompanhando nosso Instagram, Sim. já segue Gilead de Parangaba, @ pode vir, que vai sair toda a programação, né? Nossa. E é isso, né? E
Antes de ir pro nosso terceiro e último bloco, Já? tá acabando, né? Tá acabando. O instante passa. Eu queria agradecer, deixar uma mensagem de gratidão para todos os nossos apoiadores, todos os nossos patrocinadores, todos vocês que acompanham o nosso podcast, vocês que curtem, que compartilham, que seguem nosso canal, que está inscrito, que propaga essa mensagem, né, de amor e de esperança para várias pessoas, independente do local. Nós temos ouvintes em Portugal, né? Temos ouvintes em outras cidades, outros estados. Então, muito obrigado por você que gosta do nosso podcast, né? Que sente que esse é um conteúdo enriquecedor, né? Que é um conteúdo que abençoa as pessoas e propaga essa mensagem, né? E para esse nosso terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre um pouquinho mais do nosso congresso e nossas considerações finais, né? Eu queria perguntar para vocês o que é que a pessoa, né? O cristão, a pessoa que ainda não é cristão, o participante, né? A pessoa que tem vontade de vir para o congresso da família esses dias, o que é que elas podem receber, né? Qual a expectativa que elas podem vir para cá? O que é que elas vão receber nesses 3 dias? Comunhão. Pode vir. Vocês vão ser bem recebidos. Os não crentes, né? Você falou? Quem não é. Que aí pode vir, né? Não crente. Sim, tá convidado. Para todos, né? Para todos. Para todos. Irmãos, vocês que estão nos vendo, o congresso Gileade de Parangá para as famílias, mas podem trazer convidados, irmãos. Por favor, podem convidar pessoas crentes e pessoas não crentes, viu? Principalmente, né? Principalmente não crentes. Essa palavra, né? Principalmente não crentes. Porque vão ser bem recebidos, vai ter uma palavra de conforto para o seu coração. Porque muitas famílias aí fora estão precisando, irmãos, ouvir a palavra do Senhor, precisando de restauração. Muitos lares estão precisando de restauração, né? Se a gente for ver muitos lares aí, não é só na igreja não. O pessoal que ainda não aceitaram a Jesus, muitos lares. Se a gente for ver nos noticiários aí, cada tragédia. Então convide, tá? Vai ser um momento de fortalecimento espiritual para eles também, né? A pessoa está ali cabisbaixa, às vezes sem rumo, sem direção. Venha, traga, que com certeza essa pessoa vai ser fortalecida no Senhor e na palavra e na comunhão com os irmãos. Amém, glória a Deus. Então fica aí o convite para vocês, não deixe de participar desses 3 dias, né? Porque se você perder esse congresso da família, você vai ter o próximo ano, se Deus permitir, né? Se Deus permitir, então não perde essa oportunidade. E para a gente estar finalizando, né, esse terceiro bloco, eu queria perguntar para vocês que mensagem vocês podem deixar para os nossos ouvintes, né? As pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Qual mensagem vocês gostariam de deixar, né, para os casais, para as famílias que estão passando por esse ainda que, né? Que a gente comentou aqui. Esse ainda que de várias coisas, que pode ser várias coisas. Qual a mensagem que vocês têm? Conselho para essas pessoas? O ainda que. O seu ainda que, o nosso ainda que, né? Não chegou ainda. Eu quero declarar na sua vida que não chegou o fim, né? A crise que você pode estar passando, o problema, a enfermidade, né? A crise emocional, né? Ainda que você esteja passando por todas essas dificuldades, eu poderia citar várias, porque tem várias, né? Continue confiando no Senhor, assim como o Abacuque fez. Ele mesmo sem entender, mesmo sem ouvir a resposta de Deus quando ele perguntou, né? Senhor, por que eu oro e o Senhor não me ouve, né? Ainda que você esteja passando por esse período, porque eu já passei, né? Várias vezes, de orar e achar assim, meu Deus, por que o Senhor não me responde? O Senhor não está me ouvindo? Ele está ouvindo. Ele está ouvindo se ele está guardando cada palavra, cada lágrima da sua oração. E ainda que não tenha chegado o tempo da resposta que você está esperando no Senhor, se alegre, confie, tenha ânimo, porque essa é uma ordenança do Senhor, né? Como Paulo diz, né? Nós temos que ser alegres, né? Permanecer alegre é uma ordenança e permanecer confiantes no Senhor. Essa é a receita. Não podemos perder a fé jamais, jamais, e nem desanimar. Embora as lutas venham para nos derrubar, mas aqueles que estão firmes no Senhor, eles estão de pé, né? E eu queria, posso deixar um versículo? Pode deixar, fica à vontade. Eu acho melhor aqui. O programa aqui é nosso. Tá
Ah, óculos, gente. A mulher só enxerga de óculos. Que eu gosto muito desse versículo, e que está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, é algo que está no futuro. Nós vamos sempre correr, vamos sempre caminhar, porém nós não vamos ficar fadigados se nós confiarmos plenamente no Senhor. Que essa é a grande diferença, né? Para quem tem Jesus na vida. A gente não vai passar nulo dos problemas. A diferença é que quando a gente tem Jesus, é simplesmente esse versículo. A gente tem um alívio, a gente tem um descanso, a gente tem a confiança que vai passar, né? Sim. E mesmo que esteja doendo, Jesus está com a gente, né? Sim. Então essa é a grande diferença. E o presbítero Carlos, tem alguma coisa para acrescentar? Só ver aqui. Só dizer que, irmãos, não desista. Não desista da sua família. Continue firme, perseverando em oração. Amém? Porque as circunstâncias todas virão. Todas as circunstâncias virão. Mas tenha certeza disso. Tenha certeza. Nunca esqueça disso. As circunstâncias virão e vão passar. Quem vai permanecer para sempre é o Senhor Jesus. Deus vai permanecer fiel, irmão. Deus é fiel para contigo, tá bom? E só aqui do Salmo 23, né? Não temo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tenha fé nisso. Pode ser o momento mais difícil da sua vida. Creia que Deus está contigo, tá bom? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E desde já, né, eu quero estar agradecendo ao presbítero Carlos Clay e a Elisângela Robéria por ter aceitado, né, esse convite, né? Tenho certeza que não foi um convite fácil de aceitar, Não. Foi algo desafiador. Não sei se vocês já passaram por essa experiência alguma vez. Não. Primeira vez? Primeira. É bom que depois da primeira dá para vir mais, né? Então, muito obrigado por vocês terem compartilhado o mesmo coração de vocês, né, as experiências que vocês tiveram. Tenho certeza que não só para mim, mas também para quem está assistindo, foi uma conversa muito edificante, foi muito edificante mesmo saber que nós temos casais, né, cuidando da minha família, né, da minha casa, do meu casamento, orando por nós, não só a minha família, mas também a família da igreja, como você falou. Muitas vezes é o casal que não chega, né? Mas vocês estão lá abertos, né, totalmente disponíveis para dar esse suporte, essa ajuda. E os casais mesmo que se omitem, né, muitas vezes. Então, que essa palavra, que essa nossa conversa possa edificar o seu lar, né, que você possa ser fortalecido por essa mensagem. E eu quero que você saia com isso na cabeça. Se você esquecer tudo que a gente conversou, vou deixar aqui uma mensagem para você lembrar. Ainda que as dificuldades venham, Deus continua sendo digno de todo louvor, né? Então, independente da circunstância, Ele continua sendo digno de todo louvor, de toda a nossa fidelidade e de tudo que nós somos e do que nós temos. Então, se esse episódio ele edificou a tua vida, compartilhe com outras pessoas e siga nossas redes sociais, que é o @GileadParangaba e o @PodeVir. Alguma consideração final antes da gente terminar? Pra mim tá bom. Amém. Glória a Deus. E você que gostou desse episódio, fica à vontade. Agradecer, né? Agradecer pelo convite. Como você me falou, não foi fácil. A gente hoje, oh meu Deus, por que eu aceitei? Por que aceitei? Né? Até porque eu sou ruim mesmo para estar assim, né? Para o público, difícil mesmo. Mas ficamos gratos e sermos convidados, né? Sim. Participar. Graças a Deus foi um momento bom. Para mim foi bom, para ela. Passou rápido, né? Passou rápido, a gente fica com medo. Eu tinha medo das perguntas, né? Mas graças a Deus foi bom. O Senhor nos conduziu nas respostas, com certeza. E parabenizar por começarem mais uma vez o podcast Pode Vir, né? Que passou um tempo parado. Tá um tempo sabático, né? Passaram um tempo no sabático. Mas que não desistam também, como essa palavra também, né? Ainda que dificuldades surjam, não desistam. Né? Não desistam. Uma equipe, a gente
foi apresentada a equipe, a gente viu uma equipe boa para trabalhar, nós não trabalhamos, né, junto com vocês, mas a gente observou, a equipe que está com vocês é boa, não desistam, viu? E somos gratos porque vocês estão com essa iniciativa e que esse momento, esse canal que a gente tem na igreja possa alcançar mais vidas também, mais famílias. Amém. Glória a Deus. Então é isso, gente. Você que acompanha o nosso podcast, né, o Pode Vir, continue acompanhando, porque como vocês viram, né, nosso ambiente é leve, né, é alegre, sim. mas cheio de propósito, né, cheio de mensagem de Deus, cheio de palavras edificantes. Então continue nos acompanhando, propague essa mensagem. E para a gente finalizar, gostaria que o presbítero Carlos pudesse estar fazendo essa oração. Amém. Final. Amém. Glória a Deus. Seu Deus, soberano Senhor, louvado seja o seu nome. Obrigado, Deus, pelo teu amor, tuas misericórdias, que o Senhor todos os dias nos concede, Deus. Obrigado que o Senhor tenha abençoado as famílias nessa terra. Peço que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre cada família, Deus. E obrigado por este momento que aqui estivemos reunidos, que este momento possa alcançar vidas. Pedimos que o Senhor, não só na nossa igreja, mas que a tua palavra, Deus, alcance mais famílias, que teu evangelho penetre nos lares e tenha vidas e famílias transformadas, Deus, pois nós sabemos que o inimigo das nossas almas está aí, Deus, planejando contra as famílias. Pedir que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, toda investida do maligno, os projetos que estão nos meus políticos, Deus amado, que vão contra a família, que vão contra os teus desejos. Pedir que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Pedindo que o Senhor abençoe esse momento do podcast, que esse programa possa ter muitos e muitos mais programas, Deus amado. Abençoa os que estão à frente, toda a diretoria, que o Senhor seja com eles, renovando suas forças, renovando suas alegrias. E pedimos que o Senhor abençoe o nosso congresso. Já apresentamos o congresso da família, que já é no próximo mês. Tudo que for feito, Deus, seja para a honra e a glória do teu nome. Se nós pedimos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Eu te encontro no nosso próximo episódio. Pode vir. Pode vir. Pode vir.